Olá, eu sou a Karime Chukri Delay e hoje nós estamos no Guia Cast, que é o podcast da Guia Saúde. E falando nisso, você profissional que deseja ter um fluxo novo de pacientes, já tem seu marketing, já tem seu Instagram, site, mas deseja atender um fluxo novo de pacientes vindos da Guia Saúde, basta, entrar em contato conosco que a gente vai te passar algumas informações e você poderá aumentar, ainda mais o fluxo de pacientes que você tem. Hoje a gente está com a participação especial da doutora Thalita Muniz, que ela é médica ginecologista e obstetra, e a gente vai falar sobre um assunto muito gostoso, que é então a gestação. Um momento muito especial para as mulheres, para as famílias. Vamos falar sobre como o cuidado com o pré-natal, essa fase da gestação, são importantes, tanto para a mãe quanto para esse bebezinho que está a caminho. Doutora Thalita, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-la aqui conosco e poder ter esse bate-papo com você. Eu que agradeço o convite. Bom, doutora, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você contasse um pouquinho como que foi a sua trajetória. Então, teve alguém que te inspirou? Como que foi esse caminho até você seguir essa parte, de obstetrícia e esse cuidado com as mulheres, com as mamães e com os bebês? Eu sempre quis ser médica, desde criança, assim, minha mãe fala que eu sempre, com 7 anos eu já dizia que queria ser médica. E durante a faculdade, na verdade, eu gostava de quase tudo, assim, muito poucas áreas que eu não gostava e já achava que não seguiria. E até quando eu estava para me formar, eu tinha dúvida se eu faria ginecologia ou medicina de família, que é uma área também que você abrange todo o atendimento, né, do paciente, assim como um todo. E eu sempre tive muita facilidade com a ginecologia e obstetrícia. Eu tirava sempre nota muito boa na matéria. E os professores perguntavam, né, se eu queria ser ginecologista. Daí eu falava, ainda não sei. E quando eu estava próxima de me formar, eu percebi que o ginecologista, ele tem esse atendimento, assim, geral da paciente, da mulher em especial, né? Mas, assim, é praticamente o único médico que a mulher procura a vida toda, a não ser que tenha algum problema específico, que ela infarte, ela vai no cardiologista. Mas se ela está tudo bem, ela vai com frequência no ginecologista. E é onde eu tenho oportunidade de fazer essa medicina generalista, para paciente. Eu consigo fazer prevenção de doenças cardíacas, né, de câncer, os principais. Então, eu tenho essa consulta completa, onde eu abranjo várias áreas da saúde da mulher, não só ginecológica. Que legal isso que você falou, né? É o cuidado, né, da saúde da mulher no geral. E Sim. bem falado essa sua frase em relação a ser o médico que a mulher mais vai. E realmente, nunca tinha parado para pensar nisso, que realmente é o médico que a mulher mais vai. A É gente porque teria uma obrigação, assim, fazer o exame preventivo, né? Em especial, daí ela acaba se forçando aí. Tem a questão da anticoncepção, do planejamento familiar, de ver quando que ela vai engravidar, ela tem que evitar a gestação, ou às vezes ela tá com algum problema mesmo ginecológico, então ela vai com mais frequência. E daí o médico ginecologista tem que ter esse cuidado de fazer o cuidado por completo, né, da saúde da mulher. E você perguntou da obstetrícia. Já na faculdade, eu fiquei encantada com os partos, tanto parto normal quanto cesárea. Eu acho lindo ver uma mulher grávida, ver ela gerando, se transformando, que, né, é realmente assim, muda completamente. Eu sempre digo para as minhas pacientes, você vai ser outra pessoa depois que se tornar mãe. E eu gosto de acompanhar essa fase, assim, de transformação, de ver uma vida sendo gerada mesmo. Eu me apaixonei por essa área que eu tenho tanto carinho. Que legal, doutor. E dá para ver realmente essa paixão até no seu modo de falar, falar dos pacientes. Isso é muito gratificante, né? Bom, para a gente iniciar o nosso bate-papo voltado então para essa área, você pode explicar para a gente o que é exatamente o pré-natal e por que que ele é tão importante tanto para a gestante como também para o bebê? Olha, o pré-natal é a fase que a mulher já está gestante, que ela vai gerar esse bebê. Então, tem vários cuidados que podem fazer toda a diferença no nascimento.
Tem alguns exames de sangue que são importantes, que pode ela acontecer de ter alguma infecção, de ter uma baixa de vitamina, algum nutriente que não tá legal, e o bebê vai precisar, então a gente tem que intervir, né, suplementando, ou se ela tiver com alguma infecção, tratando. Exame de urina, por exemplo, se ela tiver com uma infecção de urina, mesmo que não sinta nada, pode fazer com que esse bebê nasça antes da hora. Nos ultrassons, a gente vê se o bebê está ganhando peso, se o fluxo de sangue para a criança está sendo adequado. Tem vários cuidados que são essenciais para evitar um desfecho ruim, né? E também, além disso, eu foco muito nos hábitos dessa gestante. Eu falo sempre que o pré-natal não é meu, é nosso, é meu e da gestante. Ela tem que participar, né, com bons hábitos. E a gente vai consulta após consulta, cobrando, verificando se tá tudo certo, se ela tá se comportando bem, comendo bem, dormindo bem, não ficando muito estressada, coisas do tipo que vão fazer com que essa criança se desenvolva bem e ela não tenha doenças graves, como uma hipertensão grave, uma diabetes gestacional. Parece bobeira, mas alguns hábitos podem fazer toda a diferença no desfecho final dessa gestação. Então, por isso que o pré-natal é muito importante. Uma gestante que não faz o pré-natal, ela está negligenciando essa criança, até ela pode ser passível de ser acionado o conselho tutelar, uma medida cautelosa quanto essa mulher que ela não está cuidando desse bebê no pré-natal, assim. Então, não tem como não fazer. Nossa, isso que você falou é algo que para mim é novidade, mas isso mostra o quão importante é esse pré-natal. E como que é feito, né? Quando que ela deve iniciar o pré-natal? É um pouco antes de querer engravidar? Qual que é a frequência desse pré-natal? Quantas vezes ela vai na consulta? O ideal é fazer uma consulta pré-concepcional, quando ela está pensando em parar o método contraceptivo e iniciar as tentativas. Tem várias doenças que a gente já pode identificar e tratar. Por exemplo, se ela tiver um diabetes e não souber, o ideal é que ela controle essa doença antes de engravidar. Doenças da tireoide também pode ter, às vezes ela não está percebendo, mas teria que ajustar algumas coisas. Às vezes precisa perder um pouco de peso, melhorar já os hábitos, para que a qualidade desse óvulo que ela vai liberar, né, seja melhor do que estava antes. Também tem várias situações, assim, de doenças infecciosas que a gente tem vacina e que não são possíveis de ser feita durante a gestação. Então, antes dela engravidar, a gente já confere o calendário vacinal, faz alguns exames para ver se realmente ela tem imunidade, porque, por exemplo, a rubéola, se ela pega durante a gestação, pode passar para o bebê e durante a gestação não pode ser feita a vacina. Então, se ela consulta antes, a gente vê se a vacina foi efetiva, se não precisa refazer, e daí faz antes de engravidar. Quando a mulher engravida, ela assim que ela tem o beta positivo, assim, o exame de sangue ou mesmo de farmácia, ela já pode marcar sua consulta e começar o seu pré-natal, porque tem vários cuidados na gestação inicial que são importantes. Depois que ela, né, começou o pré-natal, no início é uma vez por mês. Lá no oitavo mês, ela vai a cada 15 dias, e no nono, que seria o último mês, seria semanal as consultas, porque é uma fase de mais riscos, e então a gente vê com mais frequência. Excelente. Essa também é uma dúvida que eu tinha, né? Como que é essa frequência, né? E quais são os exames que são indispensáveis ao longo da gestação? São vários. Eu brinco que a gente fica conhecida no laboratório, porque vai, né, com uma frequência bem maior, e no local do ultrassom também. Então, tem vários exames de sangue, assim, o seu tipo sanguíneo, o hemograma, a glicemia, a função da tireoide que a gente vê pelo TSH, a cultura de urina, as doenças infecciosas que são HIV, sífilis, rubéola, hepatite B, C, toxoplasmose. É uma lista grande, relativamente, assim. Dos nutrientes é importante ver o ferro, a vitamina D, a B12. Dá para dosar também a vitamina C, a vitamina A.
o zinco, que é bem importante. Então, tem vários exames de sangue e tem os ultrassons. Os ultrassons, basicamente, no início é um por mês, que cada um, né, tem a sua especificidade. Os mais importantes seriam o morfológico de primeiro trimestre, que a gente faz ali entre 12 semanas, que vai estimar o risco de pré-eclâmpsia, risco de parto prematuro e também o risco de o bebê ter alguma alteração cromossômica, alguma malformação. A gente já consegue ver ali com 12 semanas. Aí o morfológico de segundo trimestre também é muito importante, com entre 20 e 24 semanas, que vai fazer um rastreio mesmo no corpinho do bebê, olhar todos os órgãos, o estômago, o fígado, olhar tudo, o coraçãozinho, se está formado, se não tem nenhuma síndrome. E depois tem outros ultrassons que a gente vai acompanhando o crescimento dessa criança, se ela está recebendo fluxo adequado de sangue. E no geral, eu brinco que é só tudo isso. Só tudo isso, né? Mas que são tão importantes, né, Sim. doutora, para a saúde. E como você falou, um momento assim esperado da mulher, né? Então, saber que durante esse parto vai ser tudo tranquilo, esse bebê tá com saúde, com certeza é muito gratificante, né? Acho que a Sim. mulher nem vê assim como um esforço ter que fazer todos esses exames, né, doutora? Acho que a Ai, emoção é tão grande. sim, tem umas que morrem de medo de agulha, mas daí na gravidez é uma terapia, porque ela tem que enfrentar esse medo várias vezes, né? Aí tem umas que falam, ai, doutora, até me curei do meu medo, porque era tantas vezes que daí vai se acostumando. E, doutora, só pegando o gancho do que você falou, você comentou um pouco sobre pré-eclâmpsia. Até surgiu recentemente, né, um caso muito triste da cantora Lesha, que acabou tendo esse quadro e perdeu, né, esse bebezinho que acabou falecendo após o nascimento. Você poderia comentar com a gente como que você avalia essas questões para evitar e o que seria essa eclâmpsia, pré-eclâmpsia? Olha, tem várias doenças hipertensivas gestacionais. A gente classifica de conforme assim o tempo que aparece, porque a paciente pode já ser hipertensa e não saber. Daí no início do pré-natal a pressão já está alta, a gente já tem que iniciar um tratamento. Tem uma situação também que é interessante, o rastreamento da pré-eclâmpsia, igual eu falei, no morfológico de primeiro trimestre, nós fazemos o Doppler das artérias uterinas e tem uma calculadora que você coloca o peso, a altura, se a sua mãe teve pré-eclâmpsia ou não, que é importante o histórico familiar, se você já teve em outra gestação. E a gente faz o cálculo de risco que essa paciente de desenvolver pré-eclâmpsia antes de 37 semanas, que seria um bebê prematuro ainda. Hoje em dia, esse cálculo com o ultrassom, ele tem um índice de acerto de 50%. Quando a gente coloca um exame de sangue que hoje está disponível, que a gente chama de biomarcadores, que principalmente é o PLGF, esse índice de acerto vai para 90%. Nem sempre os planos de saúde cobrem, mas eu explico quando, às vezes, a gente tem aquele perfil que parece tudo ok, né? Mas a gente tem uma leve dúvida, assim, às vezes uma mãe que teve pré-eclâmpsia, eu sugiro que faça. Quando é uma paciente que já tem, assim, um perfil, assim, uma pressão alta anterior, já é uma paciente obesa, já tem mais de 35 anos de idade, a gente tem vários fatores de risco que daí, mesmo que o exame, né, esteja normal, a gente inicia a prevenção. A prevenção é simples, a gente usa o comprimido de AS e cálcio. Até recente, umas 2 semanas atrás, o Ministério da Saúde colocou como protocolo que toda gestante deve usar cálcio, já pensando nessa pré-eclâmpsia, para evitar a pré-eclâmpsia. E ela começa a partir de 20 semanas, pré-eclâmpsia mesmo, assim, né? A hipertensão gestacional, a partir de 20 semanas. E a mulher começa a ter esses picos de pressão. É, Acima de 13/8 já é identificado como uma pressão alta, a gente vai monitorando e inicia um tratamento com antihipertensivo e também cuidando assim para que ela não tenha os sintomas da pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é uma condição premonitória da eclâmpsia. Assim, que é isso?
a mulher começa a ter sintomas, além de subir a pressão, ela começa às vezes a estar com uma dor de cabeça muito forte, ela enxerga uns brilhinhos, que a gente chama de escotomas, ou um embaçamento assim da visão, ou ela pode ter dor na parte do abdômen superior. É muito comum na gestação a grávida ter dor na parte de baixo do abdômen, assim, pelo peso do bebê. Então, dor na parte superior, a gente fica mais alerta, porque pode ser uma dor relacionada com a pré-eclâmpsia. Quando ela tem esses sinais e ela está com a pressão alta, já é mandatório iniciar o tratamento profilático da eclâmpsia, assim, o tratamento para ela não desenvolver a eclâmpsia, que seria daí hospitalar, com sulfato de magnésio, para evitar que ela desenvolva a eclâmpsia. O que que é eclâmpsia? Eclâmpsia é basicamente uma síndrome convulsiva que a mulher desenvolve se esses sintomas não for, ninguém identificou. Ela não foi ao hospital, por exemplo. Aí, quando vai ver, ela já está convulsionando e essa mulher pode, inclusive, ter um AVC. Então, é uma condição muito grave, tanto para a mãe quanto para a criança. E se quanto mais prematuro, pior, porque a gente daí tem que tentar manejar essa gestante e seguir com a gestação, porque o bebê está muito novinho para nascer. Então, assim, é um combo de complicações, de riscos, tanto materno quanto fetal. E que com o pré-natal é possível, né? Prevenir, Sim, evitar. Então, assim, mulheres que estão nos ouvindo, realmente busquem profissional, façam acompanhamento, porque é um momento tão lindo, né? A gente tem que cuidar para que ele realmente siga esse curso e venha a ser um parto, né? Bonito, um momento especial para a mãe e para o filho, né? tranquilo, é. Mas eu queria até falar sobre a suplementação, que é assim, tem muita gente que às vezes menospreza, assim, sabe, o uso de vitaminas no pré-natal. E até recentemente eu lancei um cartão pré-natal, que é como se fosse um livro, porque eu coloquei várias informações aqui e coloquei a importância dos nutrientes. Cada uma tem uma alimentação diferente, uma absorção de nutrientes diferente. E às vezes ela está em déficit, então é importante a gente saber o que que ela mais está precisando e suplementar. Quando a gente mantém esse corpo da mãe bem nutrido, muito difícil ela desenvolver doenças graves, como a pré-eclâmpsia, assim, grave. Eu tenho pacientes que acontece, mas muito mais sutil do que antes de eu suplementar com mais especificidade cada uma, sabe? Então é muito interessante, assim, como todo esse cuidado, não só dos suplementos, mas dos hábitos, pode mudar até complicações graves como a pré-eclâmpsia. E você trouxe, né, o cartão, gostaria que você mostrasse ali, né, para os nossos ouvintes. Então, minha gestação, e aí então esse livro contém as questões de suplementos, né? Cada gestante sua, cada paciente sua que está no pré-natal recebe um. Sim, se você quiser eu posso te mostrar, assim. Então, assim, cada gestante recebe um, ela vai ler sobre a importância dos alimentos, dos suplementos, e eu falo também aqui sobre a importância dos hábitos. Eu coloco aqui sobre os exercícios físicos, sobre o sono, a alimentação, o estresse, o malefício que isso pode ter, né, na gestação. E porque eu percebia o quê, Karine? Que as pacientes, eu falava, mas elas tinham dificuldade de entender a importância, sabe? Do trabalho delas conjunto comigo. Então eu falo assim, ó, vou desenhar, vou colocar de uma forma física, para que não reste dúvidas, assim, né? Aí, cada consulta, eu abordo um tema. Eu reservo 10 a 15 minutos para a gente conversar sobre algum assunto relacionado à gestação. E aqui, nas perguntinhas, assim, do pré-natal, além das perguntas médicas que todo mundo faz e deve ser feita, assim, anotar a pressão, o peso, o batimento cardíaco, eu anoto, ó, se ela tá comendo bem, se ela tá dormindo bem, ó, se você quiser olhar.
Eu pergunto se ela tá fazendo alguma atividade física, eu vou anotando, né? Ela me fala, olha, eu tô indo 3 vezes por semana na academia. Tá dormindo às 10, meia-noite. Ontem eu atendi uma paciente, eu fiquei muito orgulhosa, porque a primeira consulta ela me contou que dormia meia-noite, 1 hora. Ela não tinha o hábito de almoçar. Ela comia assim umas torradas assim que acordava, à tarde Uhum. também, fazia tipo um café da tarde e não almoçava, então faltava muita proteína, vegetais nessa alimentação. E esse sono tava horrível, o horário. Daí ontem ela voltou, porque daí assim, eu falo que eu anoto e cobro na próxima consulta. E tem um espacinho aqui que eu faço uma avaliação. Eu dou uma estrelinha prata, se não foi condizente com o que eu pedi, porque eu coloco uma meta para ela. E se ela fez tudo o que eu pedi, eu coloco uma estrelinha dourada. E funciona, sabe? É um gatilho mental, né? Mas ninguém quer ganhar uma estrelinha prata. Todo mundo só quer a dourada. E a meta eu coloco claramente, tomar mais água, dormir mais cedo, se alimentar melhor. E ontem realmente eu fiquei muito feliz que tudo que eu tinha pedido, que era tomar mais água, dormir mais cedo, almoçar, ela tinha feito. Então, assim, para mim é muito gratificante que eu sei a importância que isso vai ter para ela, para o seu bebê, né, no futuro, e inclusive para os seus netos. Porque eu não sei se você sabe, mas quando a gente está gestante, os nossos filhos que nós estamos gerando já vai ter células germinativas que vão se transformar em espermatozoide ou óvulos. Então, tudo que a gente faz enquanto grávida, de dormir bem, de não se estressar, de se alimentar bem, tomar bastante água, vai ter impacto na saúde do seu filho e dos seus netos. É surpreendente isso. Nossa, o corpo humano realmente é, assim, uma caixa de surpresas, né, doutora? E assim, eu fiquei encantada com o seu material. Assim, fora, né, a questão de ser lindo, de ter todo um capricho seu, um cuidado com a sua paciente, assim, realmente muito, assim, educativo. Então, Sim, é aquilo que você falou, às vezes a paciente acaba não seguindo as orientações porque ela não entende o porquê. E quando você traz para ela de uma forma didática o porquê de seguir, o porquê de fazer, isso torna esse hábito muito mais fácil, né? Então, sim. assim, realmente, nunca tinha visto nada parecido. É a primeira vez que eu tenho contato com algo assim, com um livro desse. Então, Uhum. realmente, parabéns pela sua iniciativa. Obrigada. Lindo o seu projeto. Tenho certeza que as suas pacientes, assim como eu, que nem sou paciente, ainda não tenho gestação, mas ficaram encantadas com o seu trabalho e com o capricho, com tudo, muito lindo e muito importante, né? Mais do que algo legal, né? Mas a importância que isso tem na vida da sua paciente e na família que está sendo formada ali, né, doutora? Sim, com certeza. Tem um conceito que eu abordo aqui nas aulinhas e que eu gosto muito de falar, assim, porque eu acho que quanto mais pessoas souberem, né, mais elas vão se convencer de mudar os hábitos, principalmente na gestação. A gente tem um conceito chamado epigenética, que é o que está além da genética. A gente sempre acha assim, olha, minha mãe é diabética, eu vou ser com certeza diabética, porque eu tenho a genética da minha família, ruim, assim, né? Só que os genes, eles estão lá no nosso DNA, mas pode ser que eles não sejam lidos. Eles podem ser lidos ou ficarem silenciados. E é isso a epigenética. A epigenética é o que os nossos hábitos vão modular a leitura desses genes. Então, pode ser que você tenha o gene realmente para um diabetes, mas se você comer bem, dormir bem, fazer um exercício, pode ser que você nunca vai ter diabetes. E isso corresponde a 80% da manifestação das doenças do nosso corpo. A gente achava assim, não, tô fadada a ter a doença porque eu tenho o gene dessa doença. E hoje a gente sabe que não, o comportamento influencia muito mais do que propriamente o que você recebeu de herança genética. Eu acho isso incrível, assim. E daí na gestação, mais ainda, uma mãe que se comporta bem, assim, que tem bons hábitos, ela vai fazer com que essa criança seja exposta a bons hábitos
E por mais que ela tenha um gene ruim, na vida adulta ela não vai desenvolver tantas doenças, por causa do comportamento da mãe durante a gestação. Nossa. Assim, uma novidade, algo realmente, como você falou, incrível, né? Incrível a gente pensar e saber que a gente, com as nossas ações, podemos influenciar diretamente os filhos. Então, eu imagino a mãe recebendo essa informação e sabendo que ela pode mudar o futuro daquele que ela mais vai amar na vida, Sim. né? Então, com certeza muda tudo, né, doutora? Uhum. E quais são os principais erros que as mulheres cometem durante a gravidez, às vezes até sem perceber? Olha, tem vários, Oh, meu mas Deus. eu sempre falo assim, né? Eu entendo, principalmente aquela que é a primeira gestação. Porque é tudo novidade, dá muita ansiedade, porque você não sabe como o seu corpo vai ficar no final ou depois, como você vai se sair como mãe. Eu acho que toda mulher tem esse medo. Então, assim, a gente tem que ser compreensivo também, sabe? E orientando, né? Mas, por exemplo, na alimentação, evitar, assim, a cafeína, né? Que não faz bem, pode acelerar o metabolismo, tanto seu quanto da criança. Dormir muito tarde, né? Que pode fazer mal para a criança. Ficar muito estressada. Ai, doutora, mas igual essa semana, uma paciente falou para mim que ela é oficial de justiça. Aí eu falei, você é a pessoa que ninguém quer ver, né? Assim, vai trazer uma ordem de judicial, né? Que às vezes não é legal. Mas aí ela até deu risada. Mas eu falei assim: olha, ninguém vai mudar em relação a você porque você está grávida. Tipo assim, olha, vamos poupar a Karime porque ela está gestante. Não, olha, Karime, eu tenho um problema que você precisa resolver, e se você está aqui para isso, você tem que resolver. Eu, grávida, ouvi coisas assim, sabe? Ah, se você acha que você não está bem, você deveria ficar na sua casa. Eu Meu ouvi Deus. frases desse tipo, assim, não, essa frase em específico, não estou inventando. Então, assim, eu falo para as pacientes que elas têm que se fingir de besta mesmo, ouvir por aqui, sair por ali, e não guardar no coração e não querer ter razão, sabe? Todas as vezes, toda vez que a gente quer ter razão, a gente se exalta para brigar e provar que a gente está certo. Então, na gestação, esse estresse, essa sobrecarga de adrenalina faz mal para a mãe, para o bebê, pode fazer subir a pressão, sabe? Tem gente que fala assim, ai, doutora, não, mas minha pressão tá alta porque eu estava estressada, ai, porque eu estava num velório. Ai, sinto muito, mas na gestação a gente vai suspeitar de uma pré-eclâmpsia, né? Você pode acabar ativando essas cascatas da inflamação e virar uma pré-eclâmpsia. Então, o estresse é muito ruim. Aí é uma das coisas, assim, que a gente tem que aprender a deixar de lado. Aí, na primeira gestação, às vezes é meio difícil, assim, pela minha profissão, porque a gente é acostumada a ser independente, ser autônoma, assim, né? Tenho a minha vida e eu sempre resolvi meus problemas, por que que agora eu não vou resolver? Aí é abrir mão mesmo de algumas situações para, né, por mais que você não esteja provando a sua autenticidade, mas pelo menos você está se protegendo dessa sobrecarga de hormônios do estresse. Outros erros? Ai, uma coisa que eu sempre falo, não tem nada a ver com a medicina, mas é um erro muito comum que todo mundo faz: comprar tudo que vê. Porque, assim, existe muita coisa que você não vai usar depois que o bebê nascer. A minha filha, né, minha primeira filha, ela nunca dormiu no berço dela. Meu Deus. Ela, sabe, ela chorava, parecia que tinha espinho lá, ela não queria ficar lá. Então, assim, a gente acaba gastando com coisas super supérfluas, assim, ou assim, por exemplo, o carrinho. Eu ia no shopping com ela, ela queria andar no colo. Eu colocava a minha bolsa no carrinho, sabe? Aí você paga um dinheirão no carrinho para ter um carrinho, né? Porque precisa de um carrinho e a criança não gosta. Então, assim, são exemplos, né, de coisas que a gente faz, que eu acho que é um erro que todo mundo faz. Até o quarto, fazer aquele quarto muito baby, assim, sabe? A criança tem 1 ano, já tá gatinhando, querendo andar, quebrando tudo, nem combina mais com aquele quarto tão bebezinho, assim, sabe?
Então, um erro bem comum que eu costumo conversar com as pacientes sobre isso, até assim, por exemplo, aquele bebê mini, tem como você alugar. Aluga, fica lá uns 4 meses na sua casa e você devolve, não fica aquele negócio enorme para você vender. Eu comprei um mini berço de acoplar na cama, também, meu filho dormiu uma tarde. Vendi por menos da metade do preço, porque já estava me incomodando aquele negócio ocupando espaço. Então, isso é um erro bem comum, assim, apesar de não ter a ver com a medicina em si. Mas que legal que você aborda esses temas, porque fazem parte da gestação, Sim, fazem fazem parte parte. da rotina da mãe, da rotina do bebê, e ter esse acompanhamento em todas as áreas realmente é fundamental, né? É, a gente dá bastante risada no pré-natal, vai conversando e rindo. E você falou bastante sobre alimentação. Então, a alimentação da gestante influencia diretamente no desenvolvimento desse bebê. E quais alimentos são mais recomendados e quais que você evita, assim, recomenda evitar ao máximo? Olha, é importante que na gestação da mulher, ela não deixe de comer carne vermelha, porque é uma rica fonte de proteínas, de ferro, de B12. Então, assim, eu já atendi pacientes vegetarianas, veganas, que daí tem um trabalho difícil para conseguir compensar essa falta que a carne vermelha faz. Não é impossível. Uma ou outra preferiu reintroduzir pelo menos a carne branca para ter mais opções de proteína, porque é muito difícil mesmo. O bebê, para se desenvolver, precisa de muita proteína. Então, bater a meta de proteína sem a carne vermelha é uma dificuldade. Aí, já falando de proteína, ovos é importante, não só pela proteína, mas também pela colina que está na gema do ovo. Ela ajuda na formação neurológica da criança. Então, toda gestante deveria comer pelo menos um ovo por dia. Tomar bastante água é importante. A gente faz uma conta de 0,4 a 0,5 ml não, de 40 a 50 ml por quilo, então vai dar ali em torno de 2,5 litros a 3 litros. É bastante, assim, né? E também é importante comer folhas verde escura, que tem bastante ácido fólico, bastante fibra. A folha verde clara, como alface, é importante, tem também, assim, as suas fibras, mas não tem tanto nutriente. Que evitar? O que você tem que evitar? Evitar os industrializados, os processados, né? Principalmente os ultraprocessados, que seria, por exemplo, uma pizza daquelas de mercado. Aquilo ali, né, dura muito tempo, ele é ultraprocessado. Salsicha, salame, coisas assim. Tudo que é embalado, ele tem muito conservante. Por exemplo, o pão. Tem gente que fala assim, ah, mas eu como pão integral com vários grãos e não sei o quê. Mas aquele pão, gente, dura 3 meses no mercado, fora da geladeira e não estraga. Você vê assim, não é normal, né? Não é natural. Eu falo assim, coma qualquer pão caseiro, um pão que depois de 3, 4 dias está estragado, mofado. Esse é o melhor, porque ele não tem tanto conservante, sabe? É, evitar muito café, igual eu já comentei. Evitar muito doce, porque assim, a gestante ela tem um mecanismo no corpo dela de tipo assim, talvez no futuro ela vai passar fome. Então, tudo que vier a mais, eu vou estocar. Então, se você, às vezes elas falam pra mim assim, doutora, eu tô sentindo muita fome. Eu acredito, porque eu também senti essa fome quando eu estava grávida. Mas então, assim, ó, se tá com fome, você vai comer um prato de comida. Vai comer feijão, arroz, vai comer carne, salada, legume, uma variedade. Não é para passar fome, mas não é para você, ah, estou com muita fome, vai lá e come uma torta doce, come uma sobremesa. Essas coisas têm muita caloria concentrada em uma coisa muito pequenininha, que daqui a pouco você vai sentir fome de novo, não vai te dar saciedade e tem as calorias equivalentes a um prato cheio de comida. Então, assim, a gente tem que dar preferência para alimentos frescos, sem conservantes, evitar os chás. Nem todos os chás são permitidos na gestação, somente os de fruta e de gengibre são liberados, assim, à vontade. E é isso, comer comida de verdade, não é passar fome, mas é só comer comida.
Excelente, excelente. A prática de exercícios físicos, ela faz parte também desse processo, mas ela é segura na gravidez? E você orienta, olha, isso pode ser feito ou não, tem algumas restrições. Olha, o exercício físico entra nos bons hábitos. Então, assim, eu não só incentivo, como cobro elas de fazer exercício. Existem, claro, algumas contraindicações. Se, por exemplo, no início da gestação ela está tendo algum sangramento, ou, por exemplo, a placenta se implantou muito baixa, perto do colo do útero, que qualquer movimento tem o risco de sangrar, daí a gente contraindica. Ou, por exemplo, o colo do útero da mulher está muito curto, tem um risco de parto prematuro, a gente orienta a não fazer. Mas tirando essas exceções, que são poucas mesmo, são exceções, o exercício vai evitar um parto prematuro, vai fazer com que essa mulher não ganhe tanto peso, porque ela está queimando, vai melhorar o condicionamento para o momento do parto, para o final da gestação, porque é um peso enorme. Assim, chega a uns 5, 6 quilos, talvez a mais, abdominal. Então, assim, para levantar é difícil, para sentar é difícil, subir uma escada é difícil. E quanto mais condicionada, isso vai ser mais tranquilo, suave. Quem não faz nada sente muita dor nas costas, muita falta de ar, fadiga, sabe? Daí fica muito indisposta, quer ficar praticamente o tempo deitada no final por causa do volume abdominal, que é difícil mesmo de carregar. Além disso, o exercício vai te condicionar, por exemplo, assim, na hora, quem quer parto normal, às vezes eu falo assim, olha, vamos agachar para ajudar, vamos levantar, vamos fazer uma andadinha aqui, assim, daí já tive pacientes que falaram, doutora, minha perna tá queimando, eu não aguento mais agachar. Então, assim, se você tem um condicionamento prévio, tudo isso facilita. Tem que evitar ambiente muito quente e úmido, né? Tem que estar bem hidratada no momento do exercício físico. Não pode deixar a frequência cardíaca passar de 140. Não pode ter impacto, por exemplo, assim, jogo, né? Vôlei, futebol, que você pode bater em alguém, ou muito menos contato, assim, por exemplo, uma luta que pode, né, bater no abdômen sem querer. Corrida não é legal, porque vai ficar, né, tendo impacto ali abdominal. Então, pode fazer uma caminhada, pode fazer uma bicicleta. A bicicleta, eu sempre falo assim, procure a ergométrica, porque assim, o exercício em si, ele é saudável, mas na rua tem o risco de você ter um buraco e, né, cair, desequilibrar e cair, ou às vezes algum carro bater em você, daí é todo um risco assim para você e para a criança. Então, evitar só por isso. Mas tem muitos exercícios que pode fazer, adaptar para a gestação, assim. Quanto mais ativa a mulher, mais saudável ela vai ser. Excelente. Você falando, né, sobre os cuidados, às vezes a mulher está pensando só na atividade e esquece, né, daqueles riscos que podem estar ali meio que escondidos, e que você trazendo à luz, né, a mulher consegue ter essa noção. Uhum. E doutora, como o sono da gestante afeta a saúde dela e do bebê? Existem posições mais recomendadas para dormir? O sono é muito importante na gestação. Uma mulher que, por exemplo, trabalha só no período noturno, ela tem risco aumentado de todas as complicações gestacional. Então, assim, eu sempre converso, claro que tem uma exceção ou outra, né, de paciente que não consegue mudar o seu horário de trabalho, e a gente tenta contornar, mas é muito precioso que ela durma cedo, por causa da produção de melatonina, que a melatonina, ela interfere não só no corpo da mulher, mas da criança também. E durante a noite, a gente entra num estado de atividade basal, que eu falo assim, né? Diminui a frequência cardíaca, diminui a pressão arterial. Toda a sua atividade do corpo reduz muito. E se ela não tem essa redução, ela acorda com um déficit de energia. Primeiro, assim, qualquer pessoa que não dormiu bem, ela tem uma necessidade calórica maior. Principalmente a gente busca carboidrato, que é onde tem energia mais fácil. Então, você já acorda com uma necessidade de consumir em média 100 a 200 calorias a mais no dia, se você não tem uma noite de sono adequada.
Aumenta também a chance de desenvolver pré-eclâmpsia, porque como a frequência cardíaca cai, a pressão arterial também cai à noite, é importante, se ela está acordada ou com muita luz, muito estímulo até muito tarde da noite, ela tem um nível de cortisol mais alto, que é o hormônio do estresse, o hormônio do dia. Então, assim, esse ciclo sono-vigília, que de dia é mais cortisol, à noite mais melatonina, é muito importante para o desenvolvimento adequado da criança e para evitar essas complicações, como diabetes gestacional, hipertensão gestacional, né? Então, é muito precioso ela dormir cedo e dormir bem, dormir umas 7, 8 horas por noite. E existem posições mais indicadas para Ah, dormir? sim, desculpa, eu esqueci. Ela pode dormir tanto do lado esquerdo quanto direito. Quando ela deita em decúbito dorsal, que a gente fala olhando para cima, o peso do bebê, com o passar do tempo, pode comprimir a veia cava e diminuir o fluxo de sangue para o útero. Então, assim, indiretamente acaba sendo prejudicial para a criança. Então, seria de preferência do lado esquerdo, mas ninguém consegue dormir a noite inteira de um lado só. Então, vai revezando dos dois lados à noite e evitar de barriga para cima, né? Que daí pode prejudicar até a criança. Isso desde o início da gestação. Ah, não. No início da gestação é muito pequenininho. Aí, ela, conforme for aumentando a criança lá por em torno de 20 semanas, que daí a gente começa a ter esse cuidado maior. Excelente. É, O que uma mulher que planeja engravidar pode fazer antes mesmo da gestação para garantir uma gravidez mais tranquila? Então, ela tem que fazer essa consulta pré-concepcional, que ela vai verificar toda a questão da vacinação, da sua saúde no geral, se o colesterol tá bom, a glicemia tá boa, né? O índice de açúcar no sangue. Se ela não tem nenhuma uma doença que possa ser tratada antes de engravidar. E já seria muito interessante ela ir pensando nesses hábitos, né? A gente faz um check-up, um checklist de coisas que ela poderia melhorar, assim, dormir mais cedo, evitar o estresse, incluir uma atividade física se não estiver fazendo, assim, né? Então, tem esses hábitos, se ela tiver antes, seria melhor. E as vitaminas. Às vezes a mulher tá com uma deficiência de ferro, por exemplo. O ano passado, uma paciente me procurou que já estava há 4 anos tentando engravidar e não conseguia, e estava sangrando muito, né, na menstruação. Aí foi indicado para ela usar o anticoncepcional. Daí eu falei, mas daí como que você vai engravidar, né? Se você quer engravidar, assim, talvez, claro, o anticoncepcional ia diminuir o fluxo, mas não ia impedir de você engravidar. Aí, quando ela fez os exames de sangue, ela realmente estava com uma anemia muito séria, não tinha nada de estoque de ferro, assim. Eu olhei para ela e falei, não sei como você se mantém de pé com esses exames, assim, tá muito ruim, realmente você sangra muito. Então, eu falei assim, olha, primeiro vamos cuidar de você, a gente vai repor o ferro que tá faltando no seu corpo, melhorar essa anemia, e depois a gente vê se precisa induzir a ovulação, precisa de alguma extra para você engravidar, né? Não deu 3 meses, ela voltou grávida. Meu Deus! Porque não tem como uma mulher que não está bem engravidar. Sabe? É essa pergunta que eu fiz para ela: como você se mantém de pé? Agora, imagina, como você engravidaria se você não consegue nem se manter de pé? Sabe? Então, assim, tem muita coisa que às vezes as pessoas não percebem a importância, mas que, né, vão ter um impacto direto, inclusive, na fertilidade. Então, a suplementação de alguns nutrientes melhora muito a fertilidade da mulher, porque ela cria um ambiente favorável, um ambiente assim, não, estou ok para gerar outra vida, né? Se a pessoa não tá bem nem com ela mesma, assim, de alguma doença física que seja, assim, ou, por exemplo, até psicológico, se ela não tá bem, não é legal engravidar, sabe? Fazer um tratamento psicológico ou psiquiátrico, usar alguma medicação se for necessário para que ela, né, passe essa fase, vamos supor, depressiva, e depois inicie a gestação. Excelente. Bom, doutora, agora a gente vai para a pergunta dos pacientes da Guia Saúde, então perguntas de pacientes reais que enviaram.
Doutor, estou grávida de 3 meses e sinto muito cansaço e tontura. Isso é normal ou pode ser sinal de algum problema? Olha, no início da gestação, tem uma alta produção de progesterona, e isso faz com que baixe bastante a frequência cardíaca, a pressão arterial. Então, às vezes, até desmaia, assim, de tão baixa que fica a pressão no início. E esse sono também é bem característico do início da gestação. Geralmente, com 15, 16 semanas, começa a melhorar. Eu brinco que eu eu dormia a qualquer momento quando estava no início da gestação, era uma coisa, assim, que eu senti muito, e a maioria das pacientes sentem também. É questão de chegar em casa 6 horas do serviço, sentar no sofá e dormir. Nunca tinha feito isso, mas é bem característico do início da gestação, não precisa se preocupar. Claro que se ela tiver com uma deficiência nutricional, por exemplo, uma anemia, isso também daí pode agravar, né? Quem não tem estoque suficiente de ferro sente muito sono e muito cansaço. Aí, assim, se ela já fez o exame, está tudo normal, esse sono é normal da gravidez. Agora, né, teria que ver se tá tudo normal mesmo, os exames de sangue. A segunda paciente. Doutora, tem histórico de diabetes na família. Quais cuidados preciso ter para evitar o diabetes gestacional? Quem tem diabetes na família tem uma chance maior de desenvolver diabetes gestacional, porque a gestação, ela é um momento da vida que favorece o diabetes. A placenta, no segundo para o terceiro trimestre, começa a produzir um hormônio que faz a sua glicemia subir, porque o bebê precisa crescer muito e precisa de glicemia. Então, a placenta dá esse estímulo para a sua glicemia subir. Quem não tem problema nenhum de saúde, não tem um risco, né, na família, consegue produzir mais insulina e compensar essa alta da glicemia. Agora, quem já tem uma leve tendência, assim, não suporta esse estímulo e fica com a glicemia alta. Então, assim, o que que a gente pode fazer para tentar não desenvolver o diabetes? Fazer exercício físico, porque o exercício é assim, ele tá já gastando tudo o que você está consumindo. Então, não tem como ficar o açúcar alto no sangue, porque você está precisando nos músculos, né? Então, conforme você vai fazendo exercício, vai já consumindo aquele açúcar. De preferência todos os dias, pelo menos uns 30 minutos, nem que seja uma caminhada, assim. Não precisa ser nada exorbitante, sabe? Qualquer coisa já vai melhorar esse gasto energético e o uso dessa glicose a mais. Dormir cedo, dormir no horário, que evita também que você vá desenvolver o diabetes gestacional. E alimentação, né? Evitar os doces, evitar os excessos. Não precisa passar fome e jamais fazer low carb na gestação. Precisa do carboidrato, não tem como ficar sem. Mas, por exemplo, no início da gestação, você vai comer a mesma coisa que você comia, né? Não precisa comer a mais, assim. Mas no final, que daí o bebê começa a acelerar o desenvolvimento, que a gente vai precisar aumentar a quantidade de caloria. Então, são vários cuidados, assim, que vai ajudar não desenvolver. Até porque, mesmo quem faz o diagnóstico de diabetes gestacional, 70% não precisa de medicação. A gente consegue controlar só com dieta e atividade física. Excelente. E a última pergunta de paciente real é: é verdade que tomar sol durante a gravidez ajuda na absorção de vitaminas importantes para o bebê? Sim, o sol é muito importante para todo mundo, não só para gestantes. Ele faz a metabolização da vitamina D na nossa pele. Então, por mais que a gente suplemente a vitamina D, esteja tomando, o ideal era tomar o sol também, porque daí ele vai otimizar a absorção da vitamina D que você está tomando via oral. Agora tem que tomar muito cuidado com a exposição solar, principalmente no rosto, porque a gestante tem um risco maior de desenvolver aquelas manchas que a gente chama de melasma. Então, assim, passar um protetor que seja maior que fator 30 no rosto, reaplicar, usar um boné, um chapéu, uma proteção, porque principalmente para mulher, né? Depois fica aquela manchinha assim que afeta a sua autoestima. Então, assim, tomar sol, mas de preferência, assim, para vitamina D, o ideal é os horários de pico, mas pode ser rápido, pode ser 10, 15 minutos por dia e não no rosto, para não fazer manchas.
Excelente, doutora. Agora a gente tem as perguntinhas rápidas, que são 30 segundos para responder, tá? Mito ou verdade? Comer por dois na gravidez é necessário? Não. No início da gestação, não precisa comer a mais. E no final, do segundo para o terceiro, aumentar em torno de 200 calorias por dia. Então, não tem nada de dois, não é dobrado. É, Curiosidade. Muitas gestantes relatam mudanças no olfato e paladar durante a gestação. Isso é um mito ou é verdade? Olha, é muito peculiar, mas não é tão comum. O que elas falam muito, assim, que aumenta a salivação. Daí tem umas que ficam até meio que cuspindo, assim, sempre. Às vezes anda até com uma toalhinha, assim, sabe? De tão incômodo que fica. O olfato, ele fica mais aguçado, sim, isso é verdade. Até, assim, ela sente o cheiro de tudo. Tá lá longe, ela já tá sentindo o que estão cozinhando, ou às vezes até um perfume, assim, que daí faz mal né, faz ela vomitar. Agora o paladar tem mais a ver com essa salivação, assim, do que realmente você sentir mais o gosto, tá? Excelente, doutora. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso podcast e queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo, que deseja ter uma gestação ou já está, né, nessa gestação. Olha, a gestação é um momento muito especial na vida da mulher. Eu acho que todo mundo deveria vivenciar essa fase que muda a nossa vida realmente. Daí ela deve ser levada assim muito a sério, da mesma forma que você pensa que você ama, né, essa criança, mesmo sem conhecer essa futuro bebê assim, né, que está sendo gerado. Os cuidados devem ser importantes, tanto físicos quanto mentais, e curtir cada momento. Às vezes, as mulheres eu percebo que elas ficam tão preocupadas com detalhes que às vezes se acham feia, não tira foto, não aproveita, sabe? Assim, porque é uma ansiedade com o que os outros vão pensar, ou com o que vai acontecer, porque com outra pessoa parece que é tão fácil, assim, sabe? Então, assim, entender que todo mundo tem os mesmos medos, as mesmas dúvidas, as mesmas ansiedades e que é natural. E eu brinco que assim, olha a sua volta, né? Quantas pessoas estão aí bem saudáveis, uma mãe cuidou, então você também vai cuidar do seu filho, vai dar certo, não precisa ter medo, às vezes, né, eu tenho aquela ansiedade de cuidar, assim, e é isso. A maternidade é algo que transforma a mulher e eu acho que vale a pena passar por essa experiência maravilhosa. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Foi muito gostoso ter esse bate-papo com você, conversar sobre um tema tão gostoso, tão importante que é a maternidade, né? E bom, quero agradecer você também que está nos ouvindo e você profissional da saúde que deseja participar do Guia Cash. Basta nos seguir nas redes sociais, que é o Guia Cash Oficial, que algum dos nossos assessores vai entrar em contato com você e vai te passar todas as informações. Doutora, muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Prazer foi meu.